Quero aqui te agradecer primeiramente pelos dizimistas e ofertantes da tua casa, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, sempre ser, Senhor, o Deus da providência na vida de cada um, Senhor. Pai, aqui queremos clamar, Senhor, que o Senhor venha enviar mantenedores para a tua obra, para a tua casa, pois é tão somente para a tua obra, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles, meu Pai, que têm o prazer e o amor de ser dizimista e ofertante da tua casa, meu Pai. Em nome de Jesus, pois eu creio que tu és o Deus na qual tem o poder de derramar, Senhor, sim, a tua graça, Senhor, para que eles venham fazer valer este propósito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor da glória, Pai, tu és Deus que abre porta onde não há porta, Senhor, assim nós cremos. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos para a honra e glória do teu nome. Te peço agora pela vida do nosso pastor Diogo, Senhor, que está, Senhor, com a responsabilidade de trazer o estudo da tua palavra nesta noite, para cada um de nós, Senhor, para cada um que aqui, Senhor, tu permitiu chegar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, como foi dito na primeira oração, Senhor, usa os lábios do teu filho, meu Pai, poderosamente, para que a tua palavra venha adentrar ao nosso coração nesta noite. Abre a nossa mente, Senhor, para que através da mesma nós venhamos adquirir o entendimento, o conhecimento e o discernimento da mesma, Senhor. Então, meu Pai, se faz, Senhor, nos lábios do teu servo, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, é o que eu te peço, te oro, e já por fé eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde os amados irmãos com a graça e a paz de Deus. Vamos estar trabalhando hoje não com o tema do GC, certo? Porque eu já recebi o tema 10 para as 7. Não tem como eu estudar 10 minutos e passar algumas coisas aqui para os irmãos em relação ao tema. Mas vamos fazer o seguinte, vou abordar a revista, estudei sobre ela hoje, meditei nela. Em um tema muito importante, os irmãos vão lá no grupo, certo? O tema do GC de amanhã está lá. Os irmãos dão uma estudadazinha hoje à noite, ou então amanhã durante o dia todo até chegar o GC. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Tem que estar preparado, porque às vezes não chega o estudo e a gente tem que estar ali, né, para a glória de Deus, com algo preparado para trazer o coração da igreja do nosso Senhor. Onde se coloca o tema aí, vamos abordar aí conflitos da vida. O tema é depressão, irmão. Quando eu estava meditando nesse tema, lendo sobre algumas coisas, aí sempre vem a memória do que você já vivenciou, né? Na questão dessa área aí, né? E é uma área muito complicada, irmãos, porque o depressivo, ele não aceita que está com depressão. O depressivo, ele não quer buscar a ajuda de Deus e nem quer buscar a ajuda da medicina para ter ali um reforço para sair daquela situação. E eu me recordo muito bem de dentro do meu lar, onde minha maravilhosa mãe chegou a um estado de não querer nem tomar banho, irmãos. Para ela era normal esse estado. Para ela passar dias ou até mês, para ela estava normal. Porque ela não reconhecia que ela precisava ser tratada no seu psicológico e ser tratada no seu corpo físico. Porque quando a depressão chega no psicológico, logo após vai atingir o seu físico. Ou você come demais, ou você come de menos, ou você faz coisas exageradas, ou você não faz. Então, se não tiver um reconhecimento, uma ajuda, né, psiquiátrica, de um psicólogo, ou você buscar ajuda
daquelas pessoas que Deus levanta, né, que são homens e mulheres de Deus, para ali levar uma palavra de ânimo, de fortalecimento, de encorajamento, o destino final de uma pessoa depressiva é a morte. Por não aguentar tão grande pressão psicológica, ela não vê outra solução a não ser dar cabo da sua própria vida. Então, quando a gente passa por uma área dessa, sempre, às vezes, Deus está enviando pessoas, né, que estão passando trauma como esse. E nós, como conhecemos a verdade de Deus, a palavra do Senhor, temos que estender a mão. Fazendo algumas pesquisas e compreendendo que ou uma quantidade enorme ou uma quantidade menor de cristãos tem depressão e acha que não tem. Acham que estão num estado normal, vêm para a casa do Senhor, leiam a palavra de Deus, mas não entendem que a sua alma está passando por um trauma depressivo e não consegue enxergar. E aí, quando não há essa visão de enxergar que a sua alma, os seus sentimentos, os seus pensamentos precisam ser tratados, o que é que acontece? Essa pessoa ela vai se afastando aos poucos das coisas de Deus. Hoje ela vem para a casa do Senhor, amanhã ela passa a não vir, passa depois já uma semana não está mais, já não passa não mais ler, não meditar na palavra do Senhor, já não passa mais a colocar a mão no arado como colocou anteriormente, e vai se afastando aos poucos. Mas quando uma pessoa ela reconhece, né, que está passando por uma situação como essa, ela consegue ser tratada. Porque nós vamos ver aqui, temos vários exemplos de homens, Jó, Moisés, Pedro, personagens bíblicos, da Bíblia, que passaram traumas, irmãos. Mas a Bíblia ela não vai relatar de depressão especificamente, mas ela vai relatar de aflições. Então a depressão ela está aliada às aflições que nós como cristãos passamos na atualidade, como cristãos e homens de Deus e mulheres de Deus que passaram anteriormente antes de nós. As aflições. Então a depressão ela está ligada a aflições. Coloca aí após a próxima imagem, Júnior. Pronto. Alvo da lição. O aluno será capaz de saber, entender que não é errado um cristão ter depressão. Aí muitas pessoas criticam, falam que não deve. Isso é falta de fé. Isso é porque não tem Deus. Não é, irmão. É porque realmente acontece. Às vezes a pressão de determinadas situações, seja ela dentro do seu lar, no seu trabalho, dentro da própria casa do Senhor, acontece um cristão de ser acometido de depressão. Aí os holofotes, aqueles que gostam logo de falar besteira, que não deve, vão logo para cima. Isso é porque não tem fé. Está aqui uma pessoa que, pela misericórdia de Deus, Deus converteu o meu lábio. Era o que eu falava com a minha mãe. Cadê a fé da senhora? Você não tem fé em Deus, não? Tenho, meu filho, fé em Deus. Realmente ela tinha fé em Deus, mas foi acometida. Foi acometida dessa situação. Então não é errado, viu, irmãos? Não é errado. Segundo é sentir, perceber que todos passamos por momentos de depressão. Você acredita nisso? Que todos nós já passamos por um momento como esse? Já, irmão. Quando você recebe uma pressão psicológica na sua mente, onde você não consegue tirar uma noite de sono, isso são momentos iniciais de uma depressão. Já passei algumas noites acordadas, pensando no ministério, pensando nos irmãos, pensando no geral da igreja do Senhor, E
Às vezes você acorda pela manhã com a sua cabeça, né, que já não é mais a mesma de você passar uma noite de sono tranquila. Então todos nós ou já passamos ou iremos passar por um momento como esses, irmãos. Mas isso não quer dizer que é o fim, que encerrou ali tudo, não. Porque é um tratamento. Há como ser tratado. Há como buscar ajuda, irmãos. Porque o depressivo ele tem que reconhecer que precisa ser ajudado, precisa de ajuda. Terceiro diz assim, agir. Ajudar pessoas que estejam com depressão. Sempre vai vir alguém, irmãos, na sua vida, que está passando por isso. Uma pessoa alcoólatra, ela é uma pessoa depressiva. Uma pessoa que ingere qualquer tipo de droga é uma pessoa depressiva. Mas a sociedade ignora muito, acha que é frescura. Eu já falei a respeito de pessoas assim, irmão. Hoje eu tenho um pensamento mais aberto nessas situações. Mas já passei como se fosse um juiz, um julgador de uma pessoa como essa, e não é, irmão. Ela não faz isso, mestre, porque ela quer. Ela não está nesse estado porque ela quer. Foram curiosidades, foram conhecer determinadas situações e gerou depressão, irmão. Antes de avançarmos, queria que o Jonilson colocasse o vídeo que eu separei aí, Jonilson. Muito terrível na vida de um ser humano, irmãos. Não é muito fácil passar por uma situação como essa. E a depressão, ela não vem de uma vez não, irmão. Pum, virou um depressivo. Não é, irmão. Aos poucos as coisas vão ganhando terreno, vão ganhando espaço, vão ganhando... Já não tem mais... A pessoa já não tem mais aquele ânimo, aquela vontade de fazer o que fazia antes. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito. Mas quando a depressão bateu na porta e entrou, já não conseguia mais trabalhar, irmão. Aquela vontade de fazer o que fazia antes já não era mais parte da vida dela. E eu pude ver com meus olhos e ouvir bem com meus ouvidos o que as pessoas diziam. Tá é doida. Isso é frescura. É isso que as pessoas dizem, irmão. Mas eu e você temos a palavra. Quando nós temos a palavra, nós podemos orientar uma pessoa dessa da melhor forma possível. É isso que as pessoas dizem. A pessoa se corta aqui, é frescura, tá? Não, irmão, é a depressão que bateu. Por causa de alguma situação, algum trauma que aquela pessoa passou. O trauma da minha mãe foi a separação. Quando ela tomou essa decisão, ela já não foi mais a mesma pessoa. Até hoje a minha mãe não é mais a mesma pessoa. Tem Jesus, aceitou Jesus, tem fé, conhece Deus, sabe de Deus, mas não é a mesma pessoa, mestre. Não voltou àquele estado que era antes. Alegre, a mulher que conversava, a mulher que sabia se expressar. Chegou num estado, irmãos, de estar ali dentro de uma rede, ó. Sabe quantas pessoas foram lá para dar um fortalecimento, um ânimo? Eu posso contar nos dedos, irmão. E contando a quantidade de pessoas. Mas se vier casos como esse na minha mão e na tua, nós temos como ajudar, irmãos. Porque nós temos a palavra. Aí tem psiquiatra, irmão. Tem gente para ajudar na medicina também. É uma forma de ajuda. Não vou lhe dizer aqui que eles vão conseguir, através do remédio, lhe tratar totalmente, lhe curar. Mas é uma forma de ajuda. Junto com a palavra de Deus, com a força que vem de Deus, com a fé que tem no Senhor, as pessoas vão conseguindo vencer. Mas tem pessoas que não, irmão, não conseguem. E é um dos índices maiores de morte no mundo, irmão, depressão. Justamente. Você vê com outra pessoa, você às vezes nem passa pela sua mente, nem liga o que está acontecendo com aquela pessoa, mas quando é dentro do seu lar,
Chega num ponto, irmãos, e a dona Judite até sabe, o meu irmão não aguenta. Liga para mim. Vem aqui que eu não estou mais aguentando não. Porque imagine, Emerson, eu tenho uma pessoa perto de ti, ela perguntar uma coisa 20 vezes, a mesma coisa. Isso assim, assim. Isso assim, assim. Meu filho, pegue uma estratégia. Você está mais perto. Quando ela vier com essa pergunta, dê logo a resposta certa. Porque se você sair zangado, falando besteira, é pior. Ela vai vir de novo lhe perguntar a mesma coisa. Isso é um sintoma do depressivo, irmão. Até ela entender no seu psicológico que já não é mais o normal, que a resposta certa chegou. Aí ela não pergunta mais. Então as pessoas acham brincadeira. Isso aí. Tem cristão, irmão, dentro da casa do Senhor, passando por depressão. Nós vamos ver aqui Davi, homem de Deus, homem de guerra, homem que conhecia, passou, irmão. A Bíblia não vai especificar depressão em si, mas passou por aflições na sua alma, até chegar num ponto de Davi reconhecer que a sua alma precisava ser tratada. É isso que todos os dias nós precisamos reconhecer dentro de nós, porque se nós passarmos por algo dentro de nós, no nosso sentimento, e não for tratado, vai chegar num ponto de ter depressão, sim. Vai chegar no ponto, hein? João 16, 33. Coloca aí, Gênesis. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor já disse, irmão. Aí é a palavra de Deus. No mundo vocês vão passar por aflições. Tudo que existe de ruim e de bom nesse mundo nós iremos passar, irmão. E depressão está ligada às aflições que nós passamos. As aflições que aqueles lá do passado, homens de Deus, mulheres de Deus também passaram. Mas quando você reconhece que está nesse estado, você consegue se recuperar, Darlene. Darlene pode até expressar um pouco do que ela vivenciou. A pessoa consegue, quando ela coloca para fora, mas o depressivo, a depressão, o intuito dela é fazer com que você vá guardando dentro de você situações. Aí vem a lembrança do que você passou, do que você está passando, do que você venceu. Isso vai sendo guardado e chega num ponto de uma vida como essa não aguentar, porque está cheia demais de situações. Assim diz assim na introdução: embora a depressão seja um termo que não é discutido na Bíblia, certamente essa doença estava incluída nas aflições que Jesus anunciou que teríamos no mundo em João 16, 33. Em outros textos parece que Jó, Moisés, Jonas, Pedro e muitos outros personagens bíblicos sofreram depressão. Coloca a próxima imagem, Jones. Causas da depressão. Antes de ler, pode deixar essa imagem aí, Jones. Aí são as causas da depressão. Nós vamos ler lá em Salmos 42. Você pode conferir na sua Bíblia, certo? Se você não tiver, você vai só... tiver trazido, você vai só ouvindo aí. Salmo 42 diz assim, ó: como o servo brama pelas correntes da água, assim suspirar minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimentos, de dia e de noite.
enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Veja que Davi derramava lágrimas, irmão, de dia e de noite. Primeiro sintoma de uma depressão. Isso não quer dizer que eu choro aqui, eu estou com depressão não, irmão, porque aqui é um choro de o Espírito Santo falar dentro de nós. Mas aquele que está depressivo, ele chora, irmão, direto, é direto. Aqui nós vemos Davi expressando, dia e de noite as lágrimas caindo. Onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? Quando a alma do ser humano está abatida, irmão, outro sintoma de que aquela vida está depressiva. Tem algo ali que precisa ser tratado nos sentimentos dentro. E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Oh meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Portanto lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadumpas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, ó Senhor, mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Outro sintoma de depressão, quando a pessoa está oprimida, irmãos. Como com ferida mortal em meus ossos me afrontaram meus adversários, quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Davi reconhece que a alma dele estava abatida e precisava de um tratamento no seu interior, irmãos. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Davi reconhece que esperar em Deus chegaria o dia de ele louvar o nome do Senhor, quando o Senhor tratasse a sua alma. Ele é a salvação da minha face, é meu Deus. Então está aí um texto bem direto ao nosso coração, que vai falando que Davi passou por isso, irmãos. Homem de Deus, homem que já vivenciou maravilhas com o Senhor, chegou em um ponto de a sua alma precisar de um tratamento, irmãos. Chegou num ponto de Davi estar tão oprimido pelos inimigos e eles dizerem: cadê o teu Deus? É a primeira coisa que as pessoas falam quando estão diante de um depressivo. Elas não, é porque não sabem tratar, irmãos. Quando ninguém passa por isso, ninguém consegue, nem sabe tratar uma pessoa depressiva, irmãos. Era assim que eu fazia com a minha mãe. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé em Deus? Eu estava errado, irmão. Totalmente errado do que eu falava. Não era questão de fé. Era questão de um trauma. Minha mãe precisava ser tratada naquela área. É isso que tem que acontecer na atualidade de hoje. Se chegar um caso, se chegar um dia de você estar numa situação como essa, ou eu ou você se deparar com uma pessoa assim, é a forma que o Senhor nos ensina de tratar uma pessoa. Não dizer logo, afrontar logo uma pessoa, porque ela não vai entender, irmão. Muitas das vezes ela dizia para mim: eu tenho fé em Deus, meu filho. Eu tenho fé. Mas só não reconhecia, irmãos, que estava depressivo. E a ajuda vem da onde, irmão?
Ajuda vem da psicologia, vem da palavra de Deus, Jonis. Veja que quando você está numa situação de se angustiar por algo que você está vivenciando, isso pode ser um passo, irmãos. Se você não enxergar logo que o inimigo é nessas situações de angústia, de aflições, o inimigo vai entrar, irmão. Então, irmão, nós precisamos enxergar. Nós precisamos reconhecer que todos os dias, irmãos, precisamos deixar ser tratado pelo Senhor. Primeira situação de um depressivo, a sua causa física, no seu físico. A pessoa não tem sono direito, irmãos. Ela tenta dormir, ela tem variações. Dorme aqui 1 hora, meia hora. Dorme aqui 2 horas, se acorda. Às vezes passa a noite acordado. Isso é um sintoma que a gente tem que ter cautela, irmão. Cuidado, buscar ajuda na psicologia, na palavra de Deus. Porque isso, irmão, se não for tratado, vai se arrastando. Você vai levando com a barriga, ó. Vai levando, vai chegar a um ponto de você não suportar. Eu digo que eu já trabalhei na madrugada, que às vezes a gente trabalha em shopping, é de madrugada. Irmão, eu dormia o dia todinho, eu não conseguia suprir a necessidade do sono à noite. Natália às vezes ia me acordar às 6 horas da noite, 5 horas da tarde, para se alimentar. Imagine aí todos os dias, irmãos, uma pessoa está numa situação como essa. Eu era uma vez perdido trabalhando. Se não conseguir ter uma noite, veja que você é outra pessoa quando você tem uma boa noite de sono. Você se acorda mais disposto, você se acorda mais com a alegria estampada no rosto, com mais vontade de exercer o seu trabalho, fazer aquilo. Irmão, quando isso não acontece, eu tenho certeza, se eu for dar oportunidade, vocês vão falar, vocês não são o mesmo, nem eu. Cansaço, irmão. Estava conversando com o Jonilson. Semana passada eu fui trabalhar de carro. E hoje já é terça-feira, fui segunda e terça também de carro. Qual era o costume do meu corpo físico? No domingo bater uma bolinha e trabalhar de bicicleta. Eu passei 1 semana e 2 dias, eu senti no meu corpo, irmão. Ontem e hoje o meu corpo cansado, eu nem trabalhei, eu já terminei o serviço, nem trabalhei. Aí quando eu fui ler aqui, eu fui entender, realmente, meu corpo estava numa rotina. E constantemente ali eu parei aquela rotina e passei para outra. Eu senti no meu corpo físico. Senhor Jesus me acorda amanhã mais cedo para me voltar de novo. Que é assim, irmão. Não é mais uma pessoa novinha não, que é mais disposto. Não, já tenho 39 anos. A idade está chegando. Segundo ponto, irmão, falta de exercício. Pode ter uma certeza que eu digo que quando eu fui com a minha mãe, era uma das coisas que o médico receitava: faça exercícios físicos. Calce um sapatozinho, faça uma caminhada, porque isso vai lhe ajudar na situação que você está vivenciando. Exercícios físicos. Minha mãe dava uma caminhadazinha, mas parava, não ia mais. Então, exercício físico, se você não tiver ele e você passar por um trauma, se você não tiver já a longo prazo fazendo isso, você vai sentir, irmão. Seu corpo vai ficar desanimado, abatido, você não vai ter força. Você acha que é falta de vitamina, é falta disso. Não é às vezes, irmão. Então, o exercício físico, a falta dele causa isso no nosso corpo. Outra coisa, irmãos, pastor Eduardo falava sobre isso, que ele tomava medicação e ele sentia outras coisas. Então a medicação, os efeitos colaterais de uma medicação também pode causar depressão, irmão. Você toma um remédio para tratar uma coisa, mas vai ofender outra. Não é assim, Emerson? O Emerson trabalha com medicação, ele sabe, nas receitas vem dizendo.
para tratar isso aqui, mas isso pode causar esses efeitos, isso e aquilo. Tem escrito nas receitas. A bula, né? Pronto. Doenças, irmãos. Se nós não tivermos preparado psicologicamente, né, mentalmente, fisicamente, quando nós passarmos por uma doença, nós não vamos suportar, irmão. Veja que as pessoas, quando elas estão passando por uma situação de doença, mas quando elas sabem que aquela doença é grave e não tem mais jeito aos olhos da medicina, o que é que acontece com uma pessoa dessa? Acelera o processo de depressão devido a essa doença, vai acelerar a morte de uma pessoa como essa. Eu digo que eu já tive colega que pegou AIDS e tudo, e quando ele soube, mestre, que a forma dele estar emagrecendo e tudo era AIDS, meu irmão, não durou. Foi-se embora ligeiro. O cara da noite pro dia emagreceu total, morreu. Não estava preparado. Sabe qual é a dificuldade das pessoas? Elas não se preparam para enfrentar algo, irmão. Davi, homem preparado, se equipava todinho para ir para as batalhas, para a guerra, chegou numa situação de ser oprimido, passar por opressão, irmão. Imagine quem não busca a Deus. Imagine quem não tem uma profundidade de se aprofundar nas coisas de Deus, no reino do Senhor. Chega na situação que não aguenta, irmão. Qual é a primeira coisa? Não faz mais a obra do Senhor. Aquele ânimo de para os cultos de rua. Nós irmão, tem uma noção aí, estão querendo sancionar uma lei para nós não pregar mais aí fora, viu? Então vamos pregar enquanto nós temos oportunidade, irmão. Estão querendo sancionar essa lei, você sabia? E você não pode falar nem, passou ali daquela porta, não poder falar nem de Jesus. O negócio está sério, meus irmãos. O crente só aqui dentro ele vai ficar depressivo, irmão. Só aqui poder falar de Jesus, só aqui nós... Não, porque quando você consegue expressar para outra pessoa sobre Jesus, a alegria vem, irmão. Saber que Deus está ali fazendo, usando nós para fazer a obra do Senhor. Cuidado, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Aí tem outro ponto, né, que é tendência genética. É de que, vamos lá, os pais estão passando por um momento depressivo, mas ali é gerada uma criança. Então, devido à situação daquele pai, aquela criança pode também ser acometido de depressão, irmão. Porque ela vai vivenciar. Já está vivenciando dentro do ventre, e quando ela sair, ela vai passar a vivenciar. Se aquele casal, aquele homem, aquela mulher não for tratado, irmãos. Disfunção química do cérebro. Então o cérebro de uma pessoa que é acometida de depressão já não é mais o mesmo. Ele já não tem mais autoridade sobre o seu cérebro. Não tem. Vem aqui na mente pensamento de suicídio. É o que ele vai fazer, irmão. Pode ter uma certeza. Vem aqui pensamentos no cérebro de se cortar. É o que o depressivo vai fazer. Química também. Medicação que traz outro tipo de efeito. Vamos lá. O drogado ele usa qualquer tipo de droga há mais de 10 anos. Qual é o estado de uma pessoa dessa? Vai chegar e não ter mais domínio. Ele vai olhar para a parede aqui e já vai ver visão, já vai ter coisa, irmão. Ele vai correr sem ninguém estar atrás dele. Ele vai correr. Aí vimos a jovem aqui que foi atropelada aqui por último na BR, né? Correu para a morte. Correu para a morte, irmão. Por não aguentar mais. Pelo seu cérebro já está totalmente já dominado pela depressão. Aí foram as causas físicas que nós acabamos de ler, certo? Bota 1 Coríntios
Antes de entrar nessa imagem aí, Jonas, 1 Coríntios 3,16. Sabei vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então esse texto já dá uma direção para nós, que nós temos que tratar do nosso corpo físico, irmão. O que acontece se o seu corpo físico você ingerir muita gordura? Você vai ter acometido de uma enfermidade, de uma doença. É gordura no fígado, é gordura não sei aonde, é não sei o que. Isso é porque nós não tratemos o nosso corpo como a palavra do Senhor está dizendo. Eu como gordura, irmão. Eu sei que vai chegar um dia, se eu não tiver cuidado, de chegar numa situação como essa. Porque chega, irmão, um dia chega. Se nós não tivermos uma alimentação adequada, chega, irmão. Veja que às vezes a correria do trabalho é tão grande, você vai almoçar 2 horas da tarde. Está certo para o seu corpo? Você está cuidando do seu corpo? Você não está, irmão. Nem você e nem eu. Você se alimentar 10 horas, 10, 11 horas da noite, está certo, irmão? Não está. Nós não estamos certos. Como é que você se acorda de manhã? O seu corpo, quando ele dorme, ele já não trabalha mais da mesma forma quando nós estamos aqui, ó, em pé, se movimentando. Ele não consegue gerir toda a alimentação que entra 11, 10, 11 horas da noite, irmão. Vai acontecer o que, irmão? Você ser acometido de uma doença, e eu. Aí por não tratar o nosso corpo físico, porque é templo e morada de Deus, entendeu? Nós pode chegar num ponto como esse. De uma doença chegar e nós não estarmos totalmente fortalecidos suficientemente para passar por uma situação como essa. Vamos agora para causas da depressão, causas psicológicas. História de vida e relacionamento familiar. Às vezes quando uma família ela não tem um bom relacionamento, o que é que vai acontecer? Ou no pai, na mãe ou nos filhos? Depressão. Isso é fato. Isso é fato. Irmãos, eu por não estar aguentado e tão ser oprimido e passar tantos dias sem dormir, ali pastorando a minha mãe, sabe o que acontecia? Eu ia lá para o quintal da minha casa e pedia a Deus para tirar a minha própria vida. Deus sabe do que eu estou falando aqui, das verdades que eu estou dizendo. Eu ia para o quintal porque eu estava tão oprimido e várias noites sem dormir que eu ia pedir a Deus para cessar aquela situação, porque eu não estava aguentando mais. Mas pelas misericórdias de Deus, pelos projetos de Deus ainda na minha vida, na vida da minha mãe, Ele não permitiu isso acontecer. Vocês sabiam que eu pensava em tirar a vida da minha mãe, a minha própria vida? Passava isso pela minha mente, irmão. Porque o que é que vinha sobre a minha mente? Acabar, sanar aquela situação. Mal sabia eu que ia gerar era mais situação ainda, porque era inferno, irmão. A opressão seria maior ainda lá no inferno. Mas Deus é muito misericordioso que não permitiu, irmão. Às vezes o que era que acontecia na história da nossa vida? Nós tínhamos um nível de vida, ó, top, irmão. Lá em casa não faltava só nada. Tinha tudo. Então minha vida era baseada da minha família aqui, ó. Tinha tudo. Foi o que aconteceu na minha história de vida, irmão. Chegou um nível de nós estar lá, ó. E de que eu querer um biscoito para comer e eu não ter, a minha mãe chorar para não me dar. Então daqui nós fomos para cá. Então a minha história de vida mudou, irmão. Estava no topo e nós descemos. De não ter nem alimento para se alimentar. Então isso causa depressão também na vida de uma pessoa, irmão. Psicológico, vai lá em cima, irmão. Puxa, eu estava aqui, agora eu estou aqui. Nós tínhamos isso aqui, agora só tem isso aqui. Nós tínhamos, agora nós não tem mais. Psicológico vai lá em cima, irmão. Estresse de perdas importantes. Ai, irmão. Já são mais de 10 anos
que a minha tia perdeu meu primo, até hoje ela sofre. Até hoje. Porque qual foram as primeiras palavras? Palavras de acusação, irmão. Errou, beleza. Disse uma coisa que não era, disse. Mas quais foram as primeiras palavras que saíram da boca? Aconteceu isso por causa disso. Então é difícil, irmãos, na atualidade que nós estamos aqui, perder um ente querido. Você acha que foi fácil para Jó, irmão? Você acha que Jó não passou por essa situação aí, não? Passou, irmão. Jó, verso 1. Jó, capítulo 1, verso 18 e 19, Júnior. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio do além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. Capítulo 2, verso 9, Jonas. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 3, verso 23 ao 26. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramaram como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Passou, irmão, também. Jó se manteve firme, mas passou. Os seus sentimentos declaravam, irmão, diante daquilo que Jó tinha perdido, seus entes queridos. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Você acha que é fácil, irmãos? Não é fácil não, irmãos. Quando eu recebi a notícia do meu primo, minhas carnes tremeram, irmão, sem acreditar total. Imagine aí para um pai, 5 horas da manhã, se acordando, ajeitando o carro para ir fazer a feira, e passa uma pessoa e diz: ei, eu vi o teu filho ali, foi atropelado, está lá todo quebrado. Imagine para um pai receber uma notícia como essa, irmão. Nem todo mundo vai conseguir reagir do mesmo jeito, mestre. Uns eles têm, devido a uma busca anterior, conhecer Deus, as coisas de Deus, tem um fortalecimento maior para passar por um trauma como esse, irmão. Psicológico, irmão. A perda de um ente querido. Vem aqui, ó. Tá na glória, mas só você não vivenciar mais. É um choque. É um choque, irmãos. É um choque. Meu tio, não tá dormindo, não? Ele tá dormindo lá na minha sogra. Ah, não, é ele, eu vi. É doido, é triste, irmãos. Aí a gente acha que, recuperação. Irmão, não é assim não, irmão. Só Deus sabe como é que tá a mente de uma pessoa que perde um ente querido e o coração, irmão. Por não passar por isso no meio da família, quem está de fora acha diferente, Jurandir. Mas não é, cara, é muito difícil. São traumas psicológicos, irmão. Só em você acordar, não ver mais. Só em coisas que você fazia com essa pessoa, você não fazer mais. Mesmo tendo a palavra, irmão, mesmo tendo fé em Deus, conhecendo as verdades de Deus. Não é fácil, irmão. Se não tiver um cuidado, vai chegar num ponto, Jurandir, de ter depressão. Chega.
Desespero diante da impotência. Sim, né? Pronto. Jó, capítulo 6, verso 11 ao 13. Qual é a minha força? Para quem eu espere? Ou qual é o meu fim? Para que eu tenha ainda paciência? Porventura a minha força, a força da pedra? Ou de cobre? Ou a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Ou desamparou a verdadeira sabedoria? Aí, irmãos, Jó, diante daquela situação, mesmo tendo fé em Deus, conhecendo as coisas de Deus, sabendo que ia superar aquilo, se sentiu impotente, irmãos, por não conseguir, Jurandir, reverter o quadro, de não perder tudo como ele perdeu, principalmente familiares. Se sentiu impotente. E quando uma pessoa ela está se sentindo impotente, Emerson, é uma das causas da depressão psicológica. Acha que não é capaz? Não consigo fazer não consigo realizar isso aqui não. Isso são causas, irmãos. Nós temos condições sim, irmão, de fazer para Deus. Nós temos condições de realizar isso sim para Deus. Temos, irmão. Então a impotência, se ela não for tratada dentro de um ser humano, de um cristão, vai causar depressão, irmão. Ela vai sempre se sentir inferior às outras pessoas. Sempre o outro sabe mais. Sempre o outro faz mais. Sempre eu faço menos. Sempre eu sou menos. Já se sentiu impotente, Jurandir, por não ter a condição de reverter aquele quadro. Pensamentos negativos. Provérbios 23, verso 7. Porque, como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Os nossos pensamentos irão dizer, Jurandir, como nós estamos diante de Deus. Os nossos pensamentos vão dizer para o nosso corpo como nós estamos se sentindo negativos. Então isso no psicológico de uma pessoa, irmão, é mais uma causa de depressão. Pensamento negativo, não vai dar certo. Isso não vai acontecer. Eu não vou conseguir fazer isso. Isso não dá. Isso não dá. Eu não tenho. Não dá. O nosso corpo vai sentir, irmãos, esses pensamentos negativos. Irão dizer que nós não temos a condição de reagir diante de uma situação dessa. Às vezes a gente está enquadrado na negatividade, irmão. Quando a Magna deu o prego, meu Deus, eu não vou conseguir resolver isso aqui não. Veja como às vezes nós passamos por isso, irmão. E Deus demonstra com A mais B que Ele é Deus, irmão. Que os nossos pensamentos não podem ser negativos, mas em sim positivos diante das situações. Chegou a adversidade, o nosso pensamento tem que ser positivo. As lutas se levantarem, eu acredito, Deus vai resgatar, Deus vai transformar, Deus vai levantar dessa situação aí, Deus vai fazer. Quando nós declaramos isso, irmão, irmão, a vitória é certa, irmão. Jesus, ira não tratada, mais um dos pontos de depressão psicológica, viu, irmão? Efésios capítulo 4, verso 26. Irai-vos. Isso não quer dizer que nós não venhamos se irar, viu, irmão? Presta atenção aí, ó.
Irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja, irmãos, que quando nós passamos por um momento como esse aí que está relatando em Efésios, nós temos que deixar ser tratado, Jurandir. Quando uma ira ela não é tratada, vai chegar num ponto de os seus sentimentos, a sua alma não aguentar de tantas situações. Você vai se achar que foi injustiçado, você vai se achar que Deus não fez não, era para ter feito assim com aquela pessoa. Vai chegar num ponto desse, irmãos. Porque quando a ira não é tratada, vai se acumulando dentro da pessoa. Dia por dia isso vai aumentando, isso vai tomando, ganhando terreno na alma, no sentimento de uma pessoa. Então não guarde no seu coração, irmão. Perdoe. Nós estamos num momento de perdoar uns aos outros, irmãos. Porque quando nós guardamos a ira por ter ouvido algo ou por ter falado algo, se isso não for tratado, a tendência é aumentar. A tendência é o psicológico da pessoa não ser mais o mesmo. O coração já ser tomado pela raiva e pela ira, irmão. A vontade do ser humano é devolver, irmão. A vontade da carne é devolver mesmo aquilo que você está passando. Mas quem tem Deus, quem tem a palavra do Senhor, não devolve, irmãos. Apresenta ao Senhor. Porque quem resolve as nossas causas, aquilo que vem sobre nós é Deus, irmão. Nós não temos força suficiente, porque a tendência das nossas forças é devolver a ira. É verdade. É devolver na mesma moeda ou maior aquilo que nós fomos afrontados. Então nós não podemos guardar, irmão. Letra F. Pecado e culpa. Quando uma pessoa percebe que pecou, ela se sente culpada. Se ela não tratar o pecado e a culpa adequadamente, isso pode desencadear um processo de depressão. O tratamento adequado é o arrependimento. Então, quando a pessoa comete um ato que não agrada a Deus, quando ela se sente culpada em algo, se ela não se arrepender, irmão, o psicológico dessa pessoa não vai aguentar, vai gerar depressão, irmão. Efeitos, nós vemos aqui as causas, né, da depressão. Agora nós vamos ver aqui os efeitos da depressão. Sentimento de incapacidade, gerando infelicidade. Salmo 79, verso 8, Janilson. Não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Aí o efeito de uma pessoa depressiva. Primeiro que a feição facial no rosto já não é mais a mesma, irmão. Aquela alegria que tinha antes de ali bater uma prosa, Jurandir, e o sorriso está entampado no rosto, já não é mais. Já não tem mais a mesma felicidade. Já não é mais aquele mesmo pessoa. Até dá um sorrisozinho, mas quando chega ali no canto, tristeza é aparente na vida de um depressivo. Doenças físicas. Provérbios 18, 14, Jonilson. A vontade de viver mantém a vida de um doente,
Mas se ele desanima, não existe mais esperança. Diz que uma pessoa doente, né? Até antes de saber o que é a causa, ela até ainda tem um ânimozinho, um fortalecimento. Depois que sabe, irmão, que já não tem mais cura aquela doença, ai, irmão, já se foi a esperança. Já não tem mais aquela mesma esperança de quando a enfermidade chegou no começo. O espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o suportará? Volta lá para a imagem, Júnior. Baixa autoestima. Uma pessoa que está desanimado, desmotivada, entediada com a vida, muitas vezes apresenta baixa autoestima, autopiedade, falta de confiança em si mesma. É um forte desejo ilógico de se afastar das pessoas. Essas reações são claramente expressas no depressivo. Ela quer ficar só, irmão. Eu vejo aqui a história da minha mãe todinha, irmão. Ela queria ficar lá na rede dela, sem tomar banho, sem nada lá. A pessoa tinha que ir, irmão, instigar, puxar de dentro para fora para tentar ajudar, porque não queria. Queria, irmão. De vestir uma roupa, de tomar um banho, de se produzir, já não era mais a mesma mulher, irmão. Isso é o homem e a mulher, irmão. Então não pode, irmãos, faltar dentro de nós, cristãos, principalmente que conhecemos a verdade de Deus. Não podemos deixar essa baixa autoestima chegar, irmão. Nós temos que colocar para fora mesmo. O fato está pesado, irmão. Para não tu se sentir baixo estimado dentro de ti, compartilha, irmão. Mestre, tô aguentando não, mano. Me ajuda aí, vamos lá. Irmãos, não tá dando. Irmãos, eu estou passando por isso dentro do meu lar. Vocês podem me ajudar, irmão? Porque senão a autoestima vai chegar, baixa autoestima, irmão. E isso é transmitido para aquelas pessoas que estão próximas de ti. Além de tu estar desanimado, aquelas pessoas já não tem mais nem esperança de que tu possa se recuperar de uma situação. Levai as cargas uns dos outros, obrigado, Johnilson, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí nós vamos chegar no quarto ponto aí, irmão, que é onde quando não dá mais, irmão, é o que acontece com a pessoa, forte tendência de se suicidar, irmão. Quando não aguentou mais, já se cortou, já fez isso e aquilo, a mente já passa, o pensamento de um depressivo já é isso, tirar a vida, irmão. Ai, Jesus. Não vamos ler, o texto é muito extenso, mas Jó, capítulo 3, do verso 11 ao 23, Jó vai expressar algumas situações, a questão disso daí, mas vamos ler assim mesmo. Porque não morri eu, Jó contestando, porque não morri eu desde a madre. Volta aí, pastor. Em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, porque os peitos para que mamasse. Porque já agora jazeria e repousaria e dormiria, e então não haveria repouso para mim. Estava cansado dentro da situação. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares isolados. Ou com os príncipes que possuem ouro e enchem as suas casas de prata. Ou como o amor do oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouve a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor. Porque se dá luz ao miserável,
e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam e procuram dela mais do que de tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Por que se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Tá aí, Jó, irmão. Por que que tu me deixou nascer, Senhor? Para passar por tudo isso? Tu deixar eu receber uma notícia atrás da outra? Porque na madre logo não aconteceu? Porque eu fui gerado? O pensamento de Jó, nós podemos pensar assim: por que que eu fui gerado, Senhor? Para passar por tão grande sofrimento como esse? Por que que tu me levou a esse ministério, Senhor, de tratar com vidas ali, com criança, com jovem, com mulher e com homem? Para passar por isso, por que que tu me levou até ali? É porque tem projetos, irmãos. Se Deus te levou até ali, me levou, é porque tem projetos, tem plano de Deus. Os planos de Deus são diferentes do nosso. Por que fazer uma confraternização se todos têm os pensamentos diferentes um do outro, irmão? É porque Deus te escolheu, tu suporta isso. Nós estamos tratando com vidas, irmãos, que estão sujeitas a mesma coisa que nós. Mesma coisa. Nem todo mundo vai ter o mesmo pensamento, irmão. Às vezes você vai gerir uma empresa. Ah, irmão, se todos fossem igual a tu, o mesmo pensamento, ó. Tem noção do que eu já sofri, irmão. Cabe no contexto aqui. O cabo com o celular na mão, irmão. Você não tem noção. De chegar a um ponto de não estar mais nem suportando aquela situação, irmão. Por que que tu me levou àquele lugar? É porque tu tem a capacidade, meu filho. É porque tu tem a capacidade, mulher. Tu tem essa capacidade de tratar com esse tipo de pessoa. Senão não tinha te levado, não tinha permitido tu estar lá. Glória a Deus. Para encerrarmos, propostas de ajuda a depressivos. Salmo 42, verso 11. Primeiro nós temos que ir logo na causa para ser tratado. Onde é que está a situação? É na alma, irmão? É o culpado, está se sentindo culpado? Onde é que nós precisamos ser tratados? É ir direto, lidar logo naquela situação. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu, porém, a minha esperança em Deus, e ali eu louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Davi expressa onde era que ele precisava, irmãos, de um tratamento que era na sua alma. Quando Davi reconhece que a alma dele precisava ser tratada, ele vai logo expressando: és o meu Deus, eu te louvarei. Ele já ganhou um ânimo. Ele já ganhou um fortalecimento, irmã Fernanda, porque ele identificou onde era que ele precisava ser trabalhado, na alma. Ponto 2, confie em Deus. Filipenses capítulo 4, verso 11. Verso 11, Jonis. Obrigado. Não estou dizendo isso porque me senti abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. O que foi que Deus nos entregou? Deus nos entregou uma família? Pronto, seja satisfeito com ela. Foi essa família que Deus nos entregou. Deus te abençoou com um lar, onde tu consegue entrar para dentro, tá todo cobertinho. Aceita, irmão. Confie em Deus, seja satisfeito com isso. Eu tenho um sonho, mas se não for, Deus não quiser realizar, meu irmão, Ele é Deus.
Mas se Ele me deu isso, eu glorifico o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque isso chegou. Obrigado por ter me abençoado. Só que às vezes, irmãos, as pessoas não estão satisfeitas com o que têm, irmão. Não estão. Aí por não estar satisfeito com o que tem, a confiança em Deus vai-se embora, irmão. Pronto, 3. Prepare-se para lidar com o desespero. Quando somos realistas o bastante para esperar que haja dor, é bem informados o suficiente para saber que Deus está sempre no controle de tudo. Podemos enfrentar melhor o desalento e muitas vezes conseguimos evitar cair em depressão profunda, como foi o caso de Ana, que veio a ser mãe do profeta Samuel. Será que nós estamos o suficiente fortalecidos, irmão, para lidar com o desespero? Notícias vão chegar ali e nós saber lidar com aquela causa, irmãos, é complicado. 4. Aprenda a lidar com a raiva e a culpa. Há pessoas que entram em depressão porque a sua mente está presa na injustiça ou no fracasso do passado. A maioria de nós precisa de ajuda para aprender a lidar corretamente com os problemas como esses. Entender que precisamos de ajuda e procurar já. E o primeiro passo para alcançar a cura, entretanto, muitos precisam de alguém que os encoraje e acompanhe no processo. O apóstolo Paulo considerou seus fracassos como ganhos. Aceitou as injustiças de seus irmãos como oportunidade para exercitar o perdão e a dependência de Deus. 5. Confronto modos de pensar. Quando as pessoas aprendem a confrontar sua própria maneira de pensar e a dos outros também, isso pode evitar a depressão ou reduzir sua intensidade. A Bíblia fala sobre meditar na palavra de Deus e pensar em coisas que são boas, positivas e justas. Próximo aí, gente. Aprenda a ter maior domínio sobre si, mesmo sobre as circunstâncias que o envolvem. Procure apoio. Dedique-se aos outros. Pratique e incentive a prática de exercícios físicos. Amém. Conclusão, Júnior. Pronto. Gary Collins, referindo-se a um ministro cristão, fez a seguinte citação: todo indivíduo que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados, correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que chamamos de vida e morte. São muitas coisas, irmão. Graças a Deus que nessa noite, acredito eu que nós aprendemos mais um pouco, né? Tivemos a direção de Deus para saber lidar com demasiadas situações, para nós não cair nesse laço, irmão. E chegar a um ponto de nós pensarmos a dar cabo da nossa própria vida. Vamos ter cuidado. Então esse é o estudo de hoje. Eu agradeço aqui aos irmãos que estiveram presentes. Lamentando por alguns que não vieram, né? Mas Deus sabe a causa. Mas nós que estamos aqui, com certeza, iremos nos lembrar desse estudo para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. A glória do Senhor. Não abordei o tema do GC, já explicando mais uma vez para os irmãos que chegaram depois,
porque eu recebi o tema 10 para as 7, não tinha como. Mas o tema vai estar lá no grupo, os irmãos dêem uma estudada e levem amanhã para as casas, amém? Convidar aqui o MS para estar encerrando nessa noite. Amém, irmãos. Janilson, bota aí a